Olá, boa tarde. Uma vez mais aqui, um prazer estar aqui com vocês aqui no canal da Build Pro, onde estamos sempre falando de obras, da evolução da drywall, a evolução do steel frame, do wood frame, enfim. E principalmente aqui agora na Bélgica, falando da Bélgica, fazendo uns comentários aqui de como é trabalhar aqui, de como funciona, como são as coisas por aqui. Mas hoje, vocês podem reparar, eu estou gravando em um lugar diferente, um lugar bastante bonito aqui. Eu estou num parque aqui, que é o parque da Basilique, que é uma catedral que tem logo ali à frente, uma catedral muito bonita, uma igreja católica, mas é muito bonito. E é um parque bastante bonito. Na sequência vocês vão estar vendo aí alguma coisa que a gente vai estar mostrando. Então por isso que o vídeo hoje é um pouco diferente dos demais vídeos, que sempre está sendo dentro de obras, dentro de lugares ruidosos, lugares cheios de pó, mas pronto. Hoje vai ser um pouco diferente. Vamos estar aqui no meio desse parque aqui, porque a conversa também vai ser bastante diferente. Esses dias a gente tem ouvido falar muito aí sobre orgulho, sobre humildade, bastante relacionado, não sei se vocês conhecem, eu creio que muita gente deve conhecer, né? Obviamente que conhecem a Paulo Vieira. Paulo Vieira é o meu criador do método CIS, só para deixar bem claro, tá? Eu não conheço, não faço o método CIS, mas para deixar bem claro também, eu não fiz o método CIS ainda, mas tenho planos de fazer. Já há algum tempo eu venho me programando, porque eu quero fazer o método CIS. Então, o que acontece? Paulo Vieira foi quem revolucionou o mundo da inteligência emocional. Ele quem tem revolucionado tudo isso no sistema da inteligência emocional, trazendo o aspecto das crenças limitantes que nós temos na nossa vida, a inteligência emocional que nós necessitamos ter na nossa vida, que é muito importante. Portanto, a gente tem ouvido e visto muitas coisas a respeito disso, tá? Inclusive essa semana mesmo eu tive vendo uns vídeos aí da manifestação do Paulo Vieira mesmo, né? A respeito de porque no método CIS ele tem um sistema do yes, sim, sim, sim. E muita gente criticando, né? Porque envolve todo um sistema, um mecanismo por detrás daquilo, onde a pessoa expressa realmente o sim que está dentro dela, né? Aquela virtude, o eu sou, né? Mas se nós formos olhar biblicamente, né? Biblicamente o eu sou, ele é bíblico. Já vem desde Gênesis, desde Êxodo, né? Quando o próprio Deus apareceu a Moisés na sarça ardente. Então Moisés perguntando, intrigado com aquela sarça, ele pergunta, né? Mas, ok, quando eu chegar diante dos meus irmãos de Israel, eles vão me perguntar quem me enviou. E Deus disse, diga-lhes
eu sou lhe enviei. E é verdade, eu sou. Então, quando Paulo Vieira vem afirmando tudo isso é uma realidade, é uma verdade. Eu sou filho de Deus, eu sou capaz. Tanto que tudo isso ele vem trazendo basado dentro das Escrituras. E é muito interessante, porque eu sou cristão já há mais de 25 anos, já vou para quase 30 anos. Mas isso não difere e não diz que eu não posso ter problemas, que eu não posso ser uma pessoa que tenha problemas, porque a Bíblia mesmo relata e diz, né, que no mundo tereis aflições, né, mas tenhais calma, ou tenhais inteligência emocional, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Isso é muito interessante, tudo isso, tá? Então eu durante anos, durante muito tempo, eu fui religioso. Estive dentro de um sistema religioso, tá? De um sistema religioso. Quero deixar bem claro que eu não deixei de ser cristão, eu continuo sendo cristão. Eu não deixei aquele sistema, entre aspas, eu não deixei o sistema, as pessoas que estão ali dentro, eu deixei o sistema, a religiosidade do sistema, porque eu vim entender realmente o que é o sistema de Deus, o sistema de Jesus Cristo, tá? Então, quem conhece esse sistema, ele está bem, porque é o sistema de Deus, o sistema de Jesus Cristo. Mas para alguém que vá vir perguntar que religião, que denominação, enfim, nós não temos uma denominação, nós somos interdenominacionais, tá bem? Então eu sigo a palavra de Deus, e como a palavra de Deus, Deus sempre trabalha através de um profeta, dos seus profetas, tá ok? Então, Deus enviou um profeta para nós nesses últimos dias, Deus enviou um profeta nessa terra. Então, esse profeta se chama William Marion Branham, tá? Ele nasceu em Kentucky, lá nos Estados Unidos, no estado de Indiana, e ele foi chamado a ser um profeta no ventre, antes do seu próprio nascimento, tá? Mas enfim, isso é um assunto para outra coisa. Eu tenho um outro canal que eu falo somente disso, eu explico quem é o William Marion Branham, quem quiser ir lá ver, dá uma olhada lá, chama-se Tabernáculo de Tenerife, tá bom? Então lá eu explico bem. Enfim, Deus, ele deixou bem claro as coisas. Então, quando eu entendi que eu estava metido em uma religião, eu quis sair o mais rápido possível. E faz mais ou menos uns 5, 6 anos que eu compreendi isso. Comecei a entender que eu estava dentro de uma religião, não estava no sistema de Deus, no sistema de Jesus Cristo. Entretanto, tem uma mensagem que o profeta prega, que ele diz assim, muda Deus o seu parecer, né? Deus tem um caminho provisto para nós. Então veja bem como que Deus vem preparando tudo isso. E depois mas voltando a Paulo Vieira, né? Eu conheci o trabalho de Paulo Vieira, não estou sendo pago, não sou pago para isso, tá? Não estou sendo pago para falar de Paulo Vieira, eu estou falando de livre, espontânea vontade minha mesmo, tá? Eu estou aqui na Bélgica, estou aqui em Bruxelas. Bruxelas, para quem não sabe, é a capital da União Europeia, tá? Então, o Parlamento Europeu se encontra aqui em Bruxelas, tá bem? Então, meus amigos, o que eu quero falar é o orgulho e a humildade. São coisas opostas, coisas bem diferentes uma da outra. O orgulho, eu vim descobrir, o profeta já nos ensina,
Paulo Vieira tem nos ensinado que o orgulho, ele se manifesta de mais de 23 maneiras, uma diferente da outra, tá? Então o orgulho, ele pode vir tanto com a mentira, porque o orgulhoso, ele é mentiroso. O orgulhoso, ele é uma pessoa que ele não assume seus erros, ele é uma pessoa que só ele está certa, ele é uma pessoa que só ele sabe, os outros não sabem. Tudo isso são manifestações do orgulho. Agora você imagina, mais de 23 manifestações, é muita coisa. Por isso que Satanás, ele foi expulso, Lúcifer, porque ele se deixou tomar pelo orgulho. Ele quis ser mais que Deus, ele acreditou que ele era mais que Deus, e o orgulho consumiu ele, e Deus teve que expulsá-lo de lá de cima. Mas ele, antes de ser expulso, ele arrastou uma terça parte, que é muita coisa, não é pouco. Ok. Mas a humildade, ela é o contrário. Porque não é o humilde, aquele humilde que nós falamos, que nós crescemos ouvindo, né? O humilde, essa pessoa é muito humilde. O humilde nós crescemos ouvindo falar, nossos avós, nossos pais diziam, né? É aquelas pessoas pobrezinhas que não têm dinheiro e coisa e tal. Não, isso não é ser humildade, isso é outra coisa, tá? O humilde de coração, ele dá igual se ele tem dinheiro ou não. Eu conheço pessoas que são pobres, entre aspas, que são pobres, não têm uma condição financeira e são arrogantes. Outras são humildes. Conheço ricos mesmo, pessoas milionárias, que são extremamente humildes. A ela dá igual se você está vestido com um Pierre Cardin ou está vestido com uma roupa que, não sei, não tem nem marca. A eles dá igual. Isso é humilde. E outros que são arrogantes, mas pronto, né? Então, ter dinheiro, como mesmo Paulo Vieira diz, como a própria palavra nos ensina, que ter dinheiro, ela só manifesta a pessoa que você é. Se você é uma pessoa boa e você tem dinheiro, ele só vai te potencializar a ser mais bom. Agora, se você é arrogante, arrogância também é motivo de orgulho. Então, se você tem uma pessoa orgulhosa, só vai te potencializar a ser mais orgulhoso ainda. Então, temos que ter muito cuidado com isso aí. Por isso que eu tenho desejado e quero desejar fazer o método CIS, de Paulo Vieira. Mas tratando do yes, do sim, as pessoas ultimamente vieram criticar muito ele. Muito. Dizendo que é loucura, dizendo que aquilo é uma empáfia, que aquilo é uma lavagem cerebral. E como ele diz, é uma lavagem cerebral, porque nós temos que limpar o que está por dentro. A própria palavra nos ensina isso, que nós temos que limpar o que está por dentro, para que uma nova versão, para que um novo homem venha surgir. Porque esse velho homem aqui, essa velha pessoa tem que morrer. Tá entendendo? Então é isso aí, é uma lavagem cerebral mesmo, completa. Porém, né? Aí é onde entra a humildade. O orgulho não enquadra aí, porque o orgulhoso, ele crê que é melhor que todo mundo, ele crê que ninguém sabe mais que ele. E aí é onde entra o orgulho. E quem é o orgulhoso? Satanás, Lúcifer. A mentira. Quem é o mentiroso? O pai da mentira? Lúcifer. Enfim, tudo que não presta vem de Satanás. E tudo que é bom vem de Deus. Inclusive quando, salvo engano, Nicodemos disse: Senhor, sabemos que tu és bom. Ele disse: por que me chamas de bom? Sabemos que aqui não há ninguém bom, a não ser Deus. Então,
Ninguém é bom. Nós não somos bons o suficiente para assumir as nossas falhas. Se nós fôssemos bons o suficiente, tivéssemos suficiente humildade, nós assumiríamos. Mas aí mostra que nós não somos humildes, porque é difícil de assumir. Realmente é muito difícil. Eu falo porque hoje eu tive um embate, e até há pouco tempo agora, aquilo estava queimando dentro de mim. Aquilo estava me ardendo dentro de mim, me incomodando muito, porque eu fui entrar em contato para um trabalho, e então, ao falar com o cidadão, ele começou a me perguntar, fazer umas perguntas, e eu reconheço que eu já tenho alguns traumas com relação a certas coisas aqui na Bélgica, a certos tipos de brasileiros aqui. Então a gente fica um pouco traumatizado, e as perguntas dele já foram bastante coerentes em cima dos traumas, e eu acabei por falar e me expressar um pouco mal com ele. Enfim, fui arrogante. Eu reconheço, fui arrogante com ele. Ele acabou falando umas coisas para mim que eu tive que engolir e tragar aquilo sem querer, mas eu me pus ali no lugar dele e disse: não, eu estou errado. Acabei pedindo desculpa. Ele não quis ouvir, mas isso já é um problema dele, não é meu mais, né? Mas aquilo me incomodou, porque eu disse: cara, eu tô querendo mudar, e aí eu deixo esse velho homem vir à tona outra vez. Como disse o Paulo Vieira, aquela nova versão, em vez de vir, veio a velha. Resumindo, não deu em nada, né? Acabei perdendo a oportunidade de trabalho, acabei perdendo, não sei, questão minha, autorresponsabilidade, como aplica o Paulo Vieira. A autorresponsabilidade é minha, não é de ninguém. Eu reconheci, pedi perdão para ele, mas ele disse que não queria nem sequer ouvir mais e que eu seguisse meu caminho. Eu falei: ok, tá bem, você tá certo, muito obrigado. Agradeci, saí e já está. Enfim, mas aquilo me incomodou muito, muito, muito. E eu falei: cara, por que eu fiz isso? Por quê? Pronto, mas agora eu já pude entender, compreendi a situação e disse: não vou deixar isso me abalar. Vamos seguir para frente, vamos seguir adiante. Entendeu? Então, inclusive daqui a pouco vou estar mandando alguns e-mails para ver se eu consigo entrar em contato com algumas empresas aqui na Bélgica, algumas empresas belgas. Mas falando do yes, do sim, eu quero dizer às pessoas nesse sentido que funciona, tanto que funciona. Eu vou dar um exemplo aqui mundial, né? Um exemplo mundial. Ele dá um exemplo das tribos da Nova Zelândia, e é verdade, eles fazem mesmo aquela dança, fazem aquele ritual, parece um ritual, é um ritual, mas é um ritual que eles hoje, como disse Paulo Vieira, eles não perderam nenhuma. Eu vou dar um exemplo aqui bastante emblemático, porque ninguém vai discordar aqui não. Cristiano Ronaldo, ele é um exemplo dessa eficácia. É tanto que quando ele marca os gols, ele sempre diz sim, porque ele tá dizendo que ele é capaz, e é capaz, ele é muito capaz. Ele se põe a falar com ele de frente aos espelhos. Eu mesmo critiquei ele no começo, quando eu vi a primeira vez a casa dele, numa reportagem que tinha muito espelho. Eu disse: para que isso? Vaidade? Não. É porque cada vez que ele passava de frente ao espelho, eu entendi que ele fala com ele mesmo. Eu sou, eu posso, sim, eu sou capaz. Por isso que ele é multivencedor, por isso que ele é bilionário.
Então, as pessoas que falam mal do método CIS, falam mal do Paulo Vieira, é porque não conhecem, não tem nem ideia do que está falando. E não querem ser ajudadas. Assim como a palavra de Deus, próprio Paulo Vieira mesmo comenta, a palavra de Deus diz que Paulo Vieira diz que para uma pessoa ir para o método CIS, ela tem que estar disposta a querer ser ajudada. E se ela não estiver disposta em ser ajudada, é melhor que não vá. E é verdade, porque a palavra de Deus, ela diz que a pessoa, para se aproximar de Deus, porque Deus é um cavaleiro, Deus é um cavalheiro, Deus é um cavalheiro. Ele não chega arrombando, batendo na porta, arrombando a porta, ele primeiro bate, ele pede permissão para entrar na sua vida. Então, se você deixar, Deus vai te ajudar e você vai ser uma nova criatura, tá? Então, a mesma coisa é o que Paulo Vieira diz no método CIS. A pessoa tem que querer, ela tem que deixar se ajudar, senão é impossível que alguém possa ajudar. E aí também a palavra mesmo diz, e o próprio irmão Brano, o profeta, fala que se a pessoa não quer a ajuda de Deus, quem sou eu para querer ajudar essa pessoa? Se ela não vai querer nem a ajuda de Deus, quem sou eu para querer ajudar essa pessoa? É impossível. Ela não quer a ajuda de Deus. Então, não tem como ajudar. Em todos os sentidos. Mas é isso. As coisas aqui em Bruxelas, aqui em Bélgica, aqui é bastante difícil. Ela é bem complicada, principalmente para quem não tem documento. Para quem tem documento é complicado, para quem não tem é um pouco pior, para não dizer horrível. Mas enfim, a gente vai tratar desse assunto num outro vídeo, para não alongar muito. Mas era isso que eu queria falar com vocês um pouquinho, tá? A respeito do orgulho, da humildade, do que aconteceu. Amigos, vamos buscar, como disse Paulo Vieira, e é verdade, concordo 100% com ele. Primeiro Deus, buscar primeiro Deus e depois inteligência emocional. Buscar a inteligência emocional, que é muito, muito importante. Primeiro Deus e depois inteligência emocional. A humildade, ela se reflete naqueles que pedem ajuda. E eu estou pedindo ajuda, eu preciso de ajuda, tá? Eu preciso muito ser ajudado. Eu gostaria muito de poder fazer esse método CIS, mas eu estou passando por uma crise emocional aqui, estou passando por uma crise financeira bastante complicada, mas não posso desistir. E assim que eu conseguir me livrar disso tudo, eu vou fazer o método CIS, porque ali eu tenho certeza que todos esses traumas meus, todas essas crenças limitantes que eu tenho, ali vai ser tudo dissipado. E eu vou voar muito, muito, muito alto, porque eu sou filho de Deus, eu sou uma águia, e águias voam alto. Eu não nasci para ficar no galinheiro. Quem fica no galinheiro é galinha. Galinha não voa alto, galinha só dá um salto. E eu preciso de ajuda. E eu agradeço a Deus por ter me apresentado Paulo Vieira.
e num momento bastante complicado. Gostaria muito de poder estar fazendo o método CIS já. Tenho 25 anos de experiência da minha profissão de drywall, steel frame, wood frame, de empastamento, mas eu não consigo decolar por causa dos meus orgulhos, por causa das minhas crenças. Meu casamento não consegue avançar. Sou casado com uma mulher maravilhosa, uma pessoa que me ajuda muito, mas as minhas crenças limitantes me limitam em tudo. E eu quero ser liberto disso. E a religião não me liberta. A religião me prende. A religião é de Satanás. Eu falo isso e debato isso com qualquer pessoa. A religião é de Satanás. O religioso é de Satanás. Você seguir a Cristo, seguir a Jesus Cristo, é outra coisa. Não tem nada a ver com a religiosidade. Mas é isso. Eu peço que vocês se inscrevam no canal. Peço que vocês deixem seu like. A quem envia esse vídeo, a máxima de gente que vocês possam enviar. E me ajudem em oração. Me ajudem a chegar a me livrar de tudo isso e poder fazer o método CIS. E poder conhecer Paulo Vieira, conhecer toda a equipe, todo esse sistema que Deus tem dado essa sabedoria para ele. É um dom que Deus deu para ele, uma missão. Eu também tenho a minha missão, mas eu preciso me libertar, trazer a minha nova versão para fora, tá bom? Deus abençoe vocês. Vou mostrar aqui para vocês aqui um pouco aqui deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui. Lá é, tá vendo lá? Olha lá, ok. Ali é a Basilica, tá? Ali é a Basilica. Ali é a Basilica, uma igreja católica, né? Um lugar bacana. Tá bom? É um lugar legal ali. E é isso, galera. Deixa o seu like aí. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês possam compartilhar, para que pessoas possam ter o máximo desse conhecimento, porque às vezes pessoas também como eu estão precisando ouvir isso, e de repente isso vem ajudar alguém mais e dar um pouco de luz. E vamos lá. Deus abençoe. Um abraço. Até a próxima.